Atos dos Apóstolos, capítulo 2, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto que nós vamos meditar sobre ele, com esse tema, o propósito da igreja, discipulado. Irmãos, uma das coisas que apaixona o brasileiro é o futebol, e mais ainda, a seleção brasileira de futebol. A pessoa pode até não gostar de futebol, mas quando a seleção entra em campo, brota uma paixão no coração de quase todo brasileiro, quase todo, né? Ver a seleção jogar é um prazer do torcedor. Melhor ainda, ver a seleção jogar e ganhar. E ver a seleção jogar, ganhar da Argentina é indescritível, não é? Agora, irmãos, os jogadores e a comissão técnica conhecem essa paixão dos brasileiros, claro, e fazem tudo para cumprir o seu propósito. Qual é o propósito? Entrar em campo e ganhar o jogo. Esse é o propósito, entrar em campo e ganhar o jogo. Disputar uma Copa, ganhar a competição. Esse é o propósito. Mas nem sempre foi assim. Em 1982, Copa da Espanha, o técnico era Tele Santana. Ele montou uma seleção de craques, encantou o mundo. Toque de bola perfeito, jogadas incríveis, passes maravilhosos, gols lindos. A seleção entrava em campo, irmãos, para dar espetáculo, mas não para ganhar o jogo. Por isso fomos eliminados na segunda fase da Copa, não passamos no 5º lugar. Foi uma seleção linda, mas não ganhou, porque jogava para dar espetáculo. A mesma história se repetiu em 86, 4 anos depois, Copa do México. O mesmo técnico, Tele Santana, um dos grandes na história do futebol brasileiro, quase os mesmos jogadores, menos brilhantismo, mas ainda jogava bonito. A seleção não entrava em campo para ganhar o jogo, mas para repetir o maravilhoso futebol de 82. Resultado? Terminamos novamente em 5º lugar. 1990, mais 4 anos à frente, Copa da Itália, fiasco ainda maior, sob o comando de Sebastião Lazzaroni, técnico daquela ocasião, a seleção formada por uma nova geração de craques, e essa nova geração tinha outro objetivo, entrar em campo e se autopromover. Essa nova geração de craques queria ser notada, os jogadores queriam ser vistos, para serem contratados pelos times da Europa. O objetivo não era ganhar a Copa, era ganhar dinheiro. Terminamos em 9º lugar. Na Copa seguinte, Parreira como técnico, os jogadores aprenderam a lição. O atacante Bebeto declarou o seguinte: descobrimos que nosso objetivo era ganhar a Copa e depois disso ganhar dinheiro. A seleção jogou feio, não deu espetáculo, mas ganhou a Copa. Com essa filosofia, ficamos em 2º lugar na Copa da França. E em 1998 fomos pentacampeões. Perdão, a Copa da França em 98. Agora em 2002 fomos pentacampeões. Um time precisa entrar em campo sabendo qual é o seu propósito: ganhar. Ganhar. Irmãos, uma igreja também. Uma igreja precisa saber o seu propósito. Se a gente não entende o propósito da igreja, nós vamos falhar com aquilo que Deus quer que a gente faça. A gente precisa entender o nosso propósito. Nós temos descoberto aqui na igreja que existem 5 propósitos bíblicos para a existência de uma igreja e assim para a existência de cada um de nós. 5. Nós existimos para proclamar o evangelho a todos os homens. Nós existimos para servir ao próximo através do desenvolvimento de um ministério na igreja. Nós existimos para viver em comunhão uns com os outros através da família de Deus. Nós existimos para exaltar o nome de Deus através da adoração. Hoje eu quero olhar
para o discipulado. Discipulado. Mateus 28, versículos 19 e 20 diz assim: Jesus disse: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmãos, nós recebemos a ordem de ir e fazer discípulos, e ser parte de um processo de duas partes. A primeira parte desse processo é evangelizar, é batizar, é trazer para a comunhão da família de Deus, onde nós apresentamos Jesus para uma pessoa, depois a gente integra essa pessoa na vida da igreja, na família igreja. A segunda parte é onde nós somos chamados para ensinar as pessoas a guardar todas as coisas, cumprir o que Jesus nos tem ordenado, observar, praticar tudo que Jesus ensinou. É isso que nós devemos fazer com as pessoas. Nessa manhã nós vamos pensar no que nós somos chamados para fazer, uma vez que nós recebemos uma nova pessoa no reino de Deus. Quando essa nova pessoa chega, quando ela chega na igreja, o que devemos fazer com ela? Nós somos chamados para discipular essas pessoas. O que acontece em uma igreja típica, quando nós ganhamos uma pessoa para Jesus? O que acontece normalmente? Normalmente nós paramos aí. Nós temos muito prazer em receber essa pessoa na igreja, temos alegria em dar as boas-vindas, mas irmãos, essa é só a etapa inicial, é só o ponto de partida, mas normalmente nós paramos por aí. Normalmente nós não vamos além disso. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu Senhor, Salvador da sua vida, o nosso trabalho não para por aí. Veja, ide por todo o mundo, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. É um processo. Quando a gente para no início do processo, é a mesma coisa que vestir um menino com a camisa de um time de basquete, colocá-lo em quadra e dizer assim: estou muito feliz por você fazer parte do time, agora pode ir, vai jogar basquete. Ele não sabe em que posição está, nem o que deve fazer com a bola, ele não conhece as regras do jogo, e a gente coloca ele na quadra. Antes disso, ele deveria ser treinado, orientado, ensinado a respeito das regras básicas do jogo em questão, basquete, ou como jogar aquele jogo, onde ele vai atuar, qual a contribuição que ele tem a oferecer para a equipe, o que a equipe espera dele. Sem isso ele fica completamente perdido na quadra e acaba perdendo motivação para jogar. Irmãos, quantas e quantas vezes isso acontece com pessoas que chegam na igreja? Muitas vezes nós ganhamos uma pessoa para o reino, nós até batizamos essa pessoa, e então nós pensamos: nosso trabalho está pronto, terminei. Quando na verdade a pessoa está perdida, sem saber o que deve fazer em seguida. Dallas Willard, um filósofo e escritor cristão, disse: o discipulado é a grande omissão da grande comissão por parte das igrejas. O trabalho de se fazer discípulo é ensinar a ele tudo o que Jesus nos ensinou, é compartilhar com outras pessoas aquilo que nós aprendemos de Jesus. É isso que diz o texto da grande comissão que nós lemos, Mateus 28. E em Atos 2:42, nós aprendemos que a primeira igreja cristã, ela era comprometida com o ensino dos apóstolos. Veja o que diz o 42, olha na sua Bíblia: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Então hoje nós vamos olhar para esse propósito da igreja, discipulado. Atos 2:41-47, diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações.
Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Primeiro, irmãos, vamos ver a definição e as características de um discípulo. O que é um discípulo? De uma maneira geral e muito simples, um discípulo pode ser definido como sendo um aluno, ou aluno de alguém. No contexto da Bíblia, um cristão deve ser um discípulo. Nós somos chamados para ser discípulos de quem, irmãos? De Jesus, sim, mas também uns dos outros. Uns dos outros. Grande problema, irmãos, é a primeira resposta. A primeira resposta é o grande problema, porque todos nós nos consideramos discípulos de Jesus, e paramos por aí, como se Jesus descesse do céu todo dia, para nos ensinar as lições que a gente precisa aprender. Ele não disse que ele faria isso, ele disse que nós deveríamos fazer isso, uns com os outros, ensinar uns aos outros. Ele já veio e ele ensinou para os apóstolos. Os apóstolos ensinaram para a segunda geração de cristãos, e a segunda geração assim por diante. Nós somos discípulos de Jesus porque somos cristãos, mas nós deveríamos ser discípulos uns dos outros, ensinando os outros a guardar o que nós já temos aprendido. A palavra discípulo é usada 250 vezes no Novo Testamento, e só é encontrada nos Evangelhos e em Atos. Atos 11, 26, é onde nós encontramos que os cristãos e discípulos, ou cristãos e discípulos, é a mesma coisa. Olha o que diz o texto: em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Então um cristão é um discípulo, e um discípulo é um cristão. Um menino está para um homem adulto, assim como um cristão está para um discípulo. Ou seja, o discípulo é o desenvolvimento do cristão. O discípulo é o desenvolvimento do cristão. Você se converte, se torna um cristão. Aí você começa a ser ensinado a guardar as coisas, a viver de acordo com a Bíblia, guardar os mandamentos, viver de acordo com a palavra. Você vai se desenvolvendo e se tornando um discípulo. Somos discípulos de Jesus, ok, mas somos discípulos uns dos outros. Segundo, as características de um discípulo. Vamos passar rapidamente por isso. Ele tem amor pelos cristãos. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Segundo, ele tem amor por Jesus. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, amor por Jesus antes de tudo e de todos. Ser como Jesus, o discípulo é como Jesus. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Mais ainda, compromisso com Jesus. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mais ainda, um discípulo é perseverante como Jesus. João 15:4, está em mim e eu em vós, como a vara em si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Perseverante como Jesus. Segundo essas características, como é que nós podemos nos avaliar, irmãos? Somos de fato um verdadeiro discípulo de Jesus? Amamos os outros, amamos a Jesus,
somos como Jesus, agimos como Ele, temos compromisso com Jesus, somos perseverantes como Jesus é. Somos discípulos mesmo, irmãos? Ou todos nós ainda estamos naquele estágio de cristão? Porque cristão é o primeiro passo, você se torna cristão, e depois você vai se desenvolvendo e se torna um discípulo, mas esse desenvolvimento não é automático, precisa de mais coisa. Qual é o objetivo do discipulado? O objetivo do discipulado, irmãos, é promover o crescimento cristão dos cristãos. Esse é o objetivo do discipulado, crescimento espiritual dos cristãos, crescimento espiritual. Quando a gente se une a Cristo, ou quando nós nos tornamos cristãos, nós nascemos novamente, é o primeiro passo. Segundo aos Coríntios 5,17, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo. Mais ainda, portanto, todos nós com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante, e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Ou seja, nós nos convertemos, nos tornamos cristãos, mas precisamos crescer, crescimento espiritual. Jesus nos dá um princípio lá em Mateus 12, é um princípio muito sério, preste bem atenção, talvez fosse e devesse até anotar esse versículo. Mateus 12 diz o seguinte: Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para minha casa, de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Que princípio está por trás desse texto, irmãos? O discipulado preenche a nossa casa espiritual, com ferramentas, com encorajamento para o crescimento. Se isso não acontecer, se o crescimento não ocorrer, o segundo estado da pessoa é pior que o primeiro. O primeiro estado, ela tem um espírito mau, ela tem contato com a palavra de Deus, esse espírito é expulso. Jesus diz o que acontece com o espírito sai, e aí ele tem saudade da casa dele, da casa antiga. Ele diz: vou voltar para minha casa, ele se sente dono daquela pessoa, vou voltar para minha casa. Aí ele volta, se ele volta, ele encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Na sequência o texto diz que ele convida 7 amigos. Aí o segundo estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Sabe, meus irmãos, muitas pessoas não completam o processo de libertação espiritual, porque não entram num processo de discipulado. A palavra de Deus não preenche o coração dela, o Espírito de Deus não preenche o coração dela. Ela está vazia, a casa está limpa, está arrumada. A palavra de Deus confrontou, ela colocou para fora as coisas que são ruins, mas ela não ocupou com coisas boas. Aí ela está vazia. O espírito mau vem e toma conta de novo. Existem alguns mitos, irmãos, sobre crescimento espiritual. Preste atenção. Mito número 1: crescimento espiritual é automático. Uma vez que você nasce de novo, você segue crescendo na vida cristã. Isso não é verdade. Discipulado, crescimento espiritual não é automático. Segundo mito: crescimento espiritual é místico. A maturidade é atingida apenas por alguns. Esses alguns são sorteados e são eles que vão crescer.
espiritualmente. Não é verdade. Outro mito: maturidade espiritual pode acontecer imediatamente. Basta você encontrar a chave certa, o segredo dos gigantes da fé. Se você encontrar o segredo dos gigantes da fé, então você vai crescer imediatamente. Você vai dar um salto no seu crescimento espiritual. Mito. Maturidade espiritual é medida pelo que você sabe ou pelo que você conhece. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, né, dos assuntos espirituais, mais eu vou ser maduro. Mito. Crescimento espiritual é assunto pessoal e privado. Mentira. Mito. Crescimento espiritual se faz em grupo, é público e notório. Mito. Tudo que você precisa para crescer é Bíblia. Mito. Você precisa também da Bíblia, mas não só. E outra coisa, irmãos, não adianta decorar de Gênesis a Apocalipse, cada versículo, cada texto, decorar livros inteiros, não adianta. Isso não leva ninguém a crescimento espiritual. O que adianta é deixar a palavra descer da mente para o coração, do coração para a vida. Você entendeu? O que adianta eu decorar versículos, ele não cai no coração, ele não entra na corrente sanguínea? Não transformou minha vida. Eu sou apenas uma pessoa que conhece a verdade, mas a verdade não me transformou. Se nós acreditarmos nesses mitos, então nós não cresceremos, e muito menos nós vamos trabalhar para que outros cresçam. Se nós acreditarmos nesses mitos, nós não faremos o que nós precisamos fazer para crescer espiritualmente. Se nós acreditarmos nesses mitos, nós não nos incomodaremos se nós não estivermos crescendo espiritualmente. Aí daí. Se nós não acreditarmos nesses mitos, se acreditarmos, então nós nos tornaremos preguiçosos espirituais. Irmãos, nós precisamos de maneira individual seguir os seguintes níveis de crescimento espiritual. Olha só. Primeiro nível, compromisso com a membresia. Eu quero ser membro desta igreja, ou da igreja que Deus está me direcionando. Isso é o primeiro passo. Então, se você está aqui conosco, você ainda não se comprometeu em ser membro da igreja, o primeiro passo é esse: eu estou comprometido com essa igreja. Por isso que a gente oferece o seminário Faça Parte da Família, para você conhecer a igreja, para você ter compromisso com ela. Você não pode ter compromisso com algo que você não conhece. Eu não quero um membro assim. Eu quero que você conheça a igreja, e aí você então pode dizer: quero ser membro desta igreja. Não, não quero, não concordo, não é por aí. Ok, mas você precisa conhecer. Então, primeiro nível, compromisso com a membresia. Segundo nível, compromisso com a maturidade. Eu quero crescer. Eu quero crescer. Eu não quero ficar nesse nível, eu quero ir além. Compromisso com a maturidade. Quero crescer. Terceiro, compromisso com o ministério. Aí você é membro, você está crescendo espiritualmente, agora você vai se envolver em um ministério. Eu acho interessante, algumas pessoas chegam na igreja, se convertem domingo, marcam uma entrevista com o pastor para quinta-feira já chega apresentando um projeto de ministério para o pastor realizar. Vai entrar na fila para crescer. É crescimento. Primeiro eu me comprometo com a membresia, depois com a maturidade, só depois é que eu me comprometo com o ministério. Você entendeu? Não é que você vai se tornar maduro para ir para o ministério. Você está comprometido com a maturidade. Você está usando os mecanismos da igreja para crescer. Você está comprometido. Eu quero crescer. Aí então eu vou para o ministério.
por isso que a gente às vezes encontra muita gente imatura por aí, fazendo e falando bobagem nos púlpitos. Converteu o mês passado, já está ministrando louvor na igreja no mês seguinte. Compromisso com a membresia, compromisso com a maturidade, compromisso com o ministério. Quarto nível, compromisso com a missão da igreja. Qual é a missão? Evangelismo. Eu estou ganhando gente para Jesus. São os níveis do crescimento espiritual. Nós precisamos de maneira intencional fazer coisas que ajudam os cristãos a se tornarem mais semelhantes a Jesus. Comprometido com a membresia, maturidade, ministério, missão. Você é comprometido com isso? Se comprometeu em se tornar membro da igreja, está comprometido em se tornar maduro, está comprometido com um ministério na igreja e através dela, está comprometido com a missão, ganhar gente para Jesus. Isso é intencional, gente. Compromisso é coisa que eu digo assim: eu quero ou eu não quero. Eu quero crescer, eu quero me tornar melhor. Minha definição favorita de discípulo é edificar vidas, é ajudar a construir vidas fortes, saudáveis. Eu quero crescer, mas eu quero ajudar outros a crescerem. Quais os caminhos que ajudam um discípulo a crescer? Quais os caminhos? Temos vários, irmãos. Temos, por exemplo, os programas da igreja. Os programas da igreja. Eu chamo de programas as coisas que nós fazemos através da igreja. A célula é um lugar para crescimento espiritual. Na célula você pode aprender a dirigir o estudo, você pode aprender a dirigir o louvor, você pode aprender a ganhar gente, trazendo para a célula, né? Você pode aprender a orar na célula, vai orar no pequeno grupo. Você pode aprender a cuidar de pessoas. Olha, a célula é uma grande escola. A trilha, embora a escola bíblica seja um maravilhoso instrumento de crescimento cristão, a escola bíblica não pode ser o único momento que a gente tem contato com a Bíblia. A Bíblia, a gente tem que ter contato todo dia. Mas na trilha, que é a nossa escola bíblica, é onde a gente aprende a manusear a palavra. Nós temos o Celebrando a Recuperação, toda segunda-feira, para quem quer crescer. O Celebrando é básico, para quem quer crescer. Temos as nossas reuniões de oração, todo dia de manhã, para quem quer crescer. Temos oportunidade de serviço, oferecemos vaga em vários ministérios, em várias áreas, durante o musical de Páscoa. Agora não para não, você tomou gosto pelo negócio, continua trabalhando, oportunidade de se envolver em ministério. Isso faz você crescer espiritualmente. Se você é só um assistente, você entra, senta, assiste o culto, vai para casa, entra, senta, assiste o culto, vai para casa, você não está crescendo. Você cresce quando você se envolve, você cresce quando você doa de si, você cresce quando você se esforça, criando oportunidade de comunhão entre as pessoas. É outro programa da igreja, de viver em comunhão. Você não precisa viver isolado. Agora, você também pode crescer individualmente. Tem os programas da igreja, mas você pode crescer individualmente. Tempo de devoção pessoal, em casa, você com Deus, ou no seu escritório na hora do almoço, ou no escritório antes de começar o expediente, no fundo da loja antes de abrir a porta da loja, na obra, 15 minutos antes de começar o trabalho. Tempo com Deus, tempo de oração, servindo uns aos outros, leitura da Bíblia, prestação de contas mútua, participando das campanhas de oferta, desenvolvendo comunhão com outros cristãos. Irmãos, a chave para o crescimento é compromisso com a verdade da palavra de Deus. Você pode notar, Mateus 28, a grande comissão dada por Jesus à igreja. Grande parte da grande comissão é o ensino. Ensine a guardar,
ensine todas as coisas, ensine a palavra, igreja comprometida com a palavra. Mas irmãos, por favor, não confunda. Veja bem, isso é tão mito nas igrejas. As pessoas acham, irmãos, que tem que ler 10 capítulos da Bíblia por dia, 3 capítulos da Bíblia por dia. Alguém contou a história de um homem que ao longo de vários anos ele lia a Bíblia toda uma vez por mês, 12 vezes por ano. Ele lia a Bíblia toda, 12 vezes por ano. Só teve um ano que ele falhou, não sei quantos anos, só um ano que ele falhou, que ele não leu 12, ele leu 15. Agora, irmãos, a minha grande questão é o seguinte: não dá para você ler 10 capítulos e guardar tudo que você aprendeu em 10 capítulos no mesmo dia. Praticar. Interessante que você leia e conheça todo o contexto da Bíblia, leia a Bíblia várias vezes. Eu não estou criticando ele que leu uma vez por mês, ou lia uma vez por mês a Bíblia, ótimo, desde que a cada dia ele diga assim: vou praticar isso, aprendi isso aqui novo, vou viver isso. A Bíblia é muito mais para ser vivida do que para ser apenas lida. Bíblia não é livro de informação, Bíblia é livro de formação, de transformação. Por isso que eu tenho ensinado aqui na igreja os 10 minutos para mudar a sua vida. Eu sou tão ocupado, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para nada. 10 minutos. Com 10 minutos você vai ler um pequeno texto da Bíblia, você vai anotar o que você aprendeu, você vai fazer uma oração sobre aquilo. Senhor, eu quero viver isso, eu quero praticar isso hoje. Se a cada dia você aprende um conceito novo, a cada dia você aplica esse conceito novo na sua vida, não tem jeito de você não ser transformado pela palavra. Mas aí as igrejas colocam as pessoas naquele rolo compressor: você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Você não tem que ler a Bíblia, você tem que viver a Bíblia. Você lê o texto, você extrai do texto um ensinamento e você diz assim: vou viver isso. Meu Deus, pelo poder do teu Espírito, me ajuda a viver isso. Transforma o meu coração segundo isso que eu estou aprendendo aqui na tua palavra. Hoje eu quero viver isso. Incorpora isso na minha vida, meu Deus. Isso é leitura que transforma. Se nós, como igreja, não estivermos cultivando a palavra de Deus na vida das pessoas, na nossa própria vida, então nós temos que questionar a nós mesmos qual é o propósito da igreja. O que nós precisamos entender sobre discipulado é que eu não posso ser um discípulo sem ser disciplinado. Quanto mais disciplinado eu me torno, mais Deus pode me usar. Essa é a marca de um discípulo. Crescimento ininterrupto. Eu estou crescendo. Eu não sou quem eu gostaria de ser ainda, mas eu não sou mais quem eu era no passado. Isso é discipulado, irmãos. Discipulado. Eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, mas não sou mais quem eu era antes, porque eu estou num processo. Eu acredito que a chave principal para se tornar mais semelhante a Jesus é desejo de crescer, disciplina e tempo gasto com Deus e com o povo de Deus. Vou repetir isso. A chave principal para se tornar mais parecido com Jesus é desejo de crescer, é disciplina e tempo gasto com Deus e com o povo de Deus.
Se você tiver isso no seu coração, você vai crescer. Tantas pessoas que têm estado na igreja por muito tempo, em certo ponto de suas vidas, dirão que Deus nada fez por elas, nada. Mas a minha pergunta para essas pessoas é: que tipo de esforço você fez para se oferecer a Deus? Que tipo de esforço você fez para se oferecer a Deus? Deus não fez nada na minha vida. Deus não faz nada na minha vida. Ok, que tipo de esforço você está fazendo para se oferecer? Como aquele presidente americano na década de 60 exortou o seu povo, dizendo: não pergunte o que sua nação deve fazer por você, mas diga o que você fará pela sua nação. Crescimento espiritual, irmãos, é algo que brota primeiro aqui dentro. Eu quero crescer. Se a sua vida espiritual é morna, sem graça, não é culpa de Deus, mas é exatamente pelo que você deixou de fazer para progredir na vida espiritual. A gente faz tanta coisa para progredir na vida terrena. A gente faz cursos, a gente faz seminários, a gente faz inglês, faz espanhol, faz música, faz dança, faz musculação, porque eu quero crescer, eu quero ser saudável, eu quero ser culto, eu quero ser inteligente, quero ser conectado. A gente investe tanto nosso tempo para crescer aqui nessa terra. Ótimo, faça tudo isso, sem esquecer que você também precisa fazer coisas para crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente. Você não vai sair daqui e tirar o seu filho do cursinho de inglês. Você não vai sair daqui e trancar a faculdade. Você não vai sair daqui e pedir demissão para o seu gerente e dizer: bom, de agora em diante eu sou discípulo só busca Jesus. Não, aí não é discípulo, é burrice, não é? A gente precisa fazer a nossa parte para viver bem nessa terra. Mas, irmãos, nós precisamos investir também no crescimento espiritual. Você está comprometido com a palavra, com a oração, com a comunhão? Se não, não culpe Deus pela sua vida espiritual estacionada. Não culpe Deus por isso. Quais os benefícios do discipulado? Primeiro, a igreja cresce forte através do discipulado. Claro, uma igreja que tem gente que quer crescer, vai crescer também junto. A igreja cresce junto. Segundo, o discipulado nos dá princípios para viver a vida nessa terra. O discipulado dá uma fundação para construir o nosso viver, palavra de Deus. O discipulado nos dá estabilidade, equilíbrio. O mundo está vivendo o caos que vive lá fora, porque eles não têm uma fundação firme debaixo dos pés deles. Não tem uma fundação firme. Na verdade, o mundo tem valores, mas são valores tão flexíveis e maleáveis. Lá fora pode tudo, irmãos. Lá fora tudo pode. Essa semana, a revista Veja dessa semana produziu uma matéria sobre a novela Babilônia, não é? E a Babilônia é um fracasso. Glória a Deus por isso. É um fracasso de audiência. Por quê, irmãos? É só porque os crentes estão deixando de assistir. Tomara que os crentes estejam envolvidos nisso, né, irmãos? Tomara que os crentes estejam deixando de assistir mesmo, né? Tomara, porque novela como é, com o nome desse, né, irmãos, já não deveria nem ter audiência de nenhum cristão. Mas não só os cristãos não, irmãos, as pessoas lá fora estão com nojo dos valores que estão sendo ensinados, do lixo que estão derramando dentro da sala da nossa casa. E as pessoas estão trocando de canal porque não estão aguentando. Está repulsivo as coisas, repulsivo. Mas são os valores que o mundo está tentando empurrar a goela abaixo do homem moderno. A Globo está doida, mudando todos os... Né, vamos mudar aqui, não tem mais beijo gay, as velhinhas já não se beijam mais. Meu Deus do céu! Que coisa!
A mulher que era má agora não vai ficar tão mal. A menininha que ia virar prostituta não vai mais virar, porque as pessoas não gostaram desse negócio, glamourizando a prostituição. Irmãos, é verdade. Se você está assistindo Babilônia, misericórdia para você, misericórdia de Deus para você. Que lixo que você está puxando para dentro da sua casa. É como se você estivesse diante de um monte de lixo com uma enxada e você está puxando para dentro da sua casa. Isso, para com isso, para com isso. Quando William Bonner der boa noite, você dá boa noite para ele também. Desliga a TV, vai fazer alguma coisa para Deus, vai visitar alguém, vai ler uma Bíblia, vai orar um pouquinho, vai bater um papo com seu filho, com a sua filha, vai namorar seu marido, vai namorar sua esposa, vai fazer alguma coisa útil, que abençoa. Mas enquanto a gente está ligado a esses lixos que não contribuem, pelo amor de Deus, nós nos tornamos mais semelhante a Jesus quando a gente entra num discipulado sério. Com isso a gente será abençoado num nível extraordinário. Discípulo é abençoado em nível extraordinário, extra grande. E não pense você que discípulo vai ser abençoado com dinheiro, discípulo vai ser abençoado com saúde, discípulo vai ser abençoado com mais fé, com mais paciência, com mais amor. Isso que é a verdadeira bênção do discípulo, irmãos. A gente não entra para a igreja para ficar rico. Eu recebi um videozinho pelo Face, acessei, já nem lembro dessas redes sociais, enfim, acessei, está lá aquele bispo daquela igreja, né? O camarada agora usa um chale azul e branco da cor de Israel, usa um kippá. Fiquei pensando, é pastor? Usa gravata e terno, deve ser pastor, mas usa kippá e é um judeu, é um rabino, não sei mais o que é, e ele dizendo assim, olha, ele tem um dedo assim, não sei o que é. O objetivo da Igreja Universal é enriquecer você. Sabe, meus irmãos, por isso que a gente precisa fazer estudos como esse, para a gente rever os propósitos da igreja. O Senhor nunca, em momento algum, nem passou pela cabeça dele, em morrer numa cruz, para você ser rico. Nunca. Ele morreu na cruz, para mudar o seu caráter, para mudar seu coração, para te dar a vida eterna. É isso que a igreja precisa anunciar, é isso que a igreja precisa ter como propósito máximo. Não dizer para as pessoas, nós estamos aqui para poder fazer você ficar rico, porque quanto mais rico você for, mais oferta você vai dar para a Igreja Universal. Amor de Deus, eu fico pensando como é que aquelas pessoas sentam ali e ouvem isso. Quando a igreja parar de fazer discípulos, parar de desenvolver discípulos, ela deixou de ser igreja. Ela deixou de ser igreja, não é mais igreja. Para a igreja poder desenvolver discípulo, ela tem que promover o envolvimento dos seus membros, um na vida do outro. Lembra, nós somos discípulos de Jesus, mas nós somos discípulos de quem mais, irmãos? Uns dos outros. Todos os outros propósitos da igreja se juntam, não são separados. Proclamar o evangelho, edificar vidas, servir o próximo, viver em comunhão uns com os outros, adorar a Deus, tudo isso se junta, se une. A nossa adoração é uma extensão do modo como nós vivemos a nossa vida.
Isso nos conduz a um forte sentimento de comunidade, um desejo de nos esforçar para caminharmos lado a lado em comunhão uns com os outros. Quando a gente vive dessa maneira, surge em nós o desejo de um envolvimento maior na causa do reino. Eu quero contribuir com a causa do meu mestre, eu quero trabalhar num ministério da igreja, eu quero crescer espiritualmente na minha vida, e como consequência disso tudo, eu quero que o mundo lá fora conheça Jesus. Uma coisa está ligada com a outra. A nossa adoração nos ajuda a ver quanto nós precisamos crescer e nos tornar mais semelhantes a Jesus. Isso nos faz viver em temor a Deus. Isso desperta o nosso desejo de sermos mais parecidos com Ele. A nossa comunhão uns com os outros, dessa comunhão brota um amor entre os irmãos, e nós passamos a ajudar um ao outro a crescer e desenvolver vida espiritual madura, isso é, discipulado. Quando nós conseguirmos trazer uma pessoa para o reino de Deus, o nosso trabalho, irmãos, está apenas começando. Semana passada, no final de semana passada, nós tivemos 242 pessoas que levantaram a mão dizendo: eu quero caminhar um pouco mais com vocês, eu quero dar a vocês a oportunidade de vocês me falarem um pouco mais do que vocês acreditam. 242 pessoas. O que nós vamos fazer com essas pessoas, irmãos? Discipular. Nós passamos a semana ligando para esse pessoal, fazendo contato com essa turma. Terça-feira aqui no Tadel, nós colamos ali nas paredes o nome e o telefone de todas elas. Nós dissemos assim: por favor, pessoal, por favor, anote um nome, anote um telefone, dá uma ligadinha, convida para a sua célula. Eu não contei, mas eu passei os olhos de 242. Se 50 pessoas tiveram seus nomes anotados, foi muito. O que nós vamos fazer, irmãos? Não fica esperando que o pastor Arlênio, que o Maurinho, que o Edu, que a Camila, que a Kênia, que a Ana, que a Andréia faça tudo isso. A gente está fazendo também. A gente precisa do seu envolvimento. Líder de célula, cadê os líderes? Os nossos líderes de célula deveriam estar saindo no tapa um com o outro. Eu vou levar esse rapaz para a minha célula. Não, eu que vou levar para a minha célula. Eu já levei, não, agora eu vou levar para a minha. Cadê? Onde estão? Quando a igreja para de fazer discípulo, ela deixa de ser igreja. Eu quero convocar você para o crescimento espiritual, mas você não cresce espiritualmente sozinho. Você leva a gente com você. Leva a gente com você. Nós somos discípulos de Jesus e nós somos discípulos uns dos outros. Leva a gente com você para o crescimento espiritual. Vamos orar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, porque nós queremos ser a igreja que o Senhor quer que sejamos. Igreja que o Senhor quer que sejamos. Essa igreja que proclama, que ganha, mas também que cuida. Ganha e cuida, ganha e cuida, ganha e cuida. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, por favor, a ter essa consciência bem firme, bem firme. Eu vou ganhar e eu vou cuidar, vou ganhar e vou cuidar. Que o Teu Espírito nos use de maneira poderosa nesse mundo, para ganhar multidões para Jesus, e cuidar muito bem delas. Oh Deus, obrigado, obrigado, porque podemos abrir a Tua palavra e podemos pregá-la, Senhor, com liberdade. Obrigado, Senhor,
Obrigado, obrigado, porque a tua palavra é fonte da nossa palavra e da nossa mensagem. Não pregamos o que os ouvidos querem ouvir, Senhor. Essa igreja prega o que o Senhor quer falar. Te louvamos por isso, Pai. Ah, Deus, quantos gostariam de ir a uma igreja e ouvir uma mensagem de poder, de vitória, de conquista, de prosperidade. Mas, Senhor, a verdade, o que nós precisamos não é nada disso. A verdade que nós precisamos é ouvir a tua palavra, Deus. É a tua palavra que muda vidas, que implanta o reino aqui na terra. Que coisa, Deus, tremenda é que o Senhor tenha nos escolhido para sermos os plantadores do reino. Que coisa tremenda. Leva-nos em paz, amparados, protegidos e guardados por Ti, meu Pai. Dá-nos a Tua bênção e a Tua graça, no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.